irmãos? A paz do Senhor, irmãos. Tome o seu assento, celebrando o Senhor com alegria. Todos quanto precisam se movimentar, nós vamos aguardar. Chegou o momento em que nós iremos ouvir Deus através da sua palavra. Enquanto você se organiza, eu quero louvar a Deus pelo privilégio e honra de estar presente neste trabalho. Deus abençoe o pastor Ageu. É um prazer estar aqui outra vez nesta casa. Deus abençoe, Marco. Obrigado pelo convite, querido. Aos maestros, a todos os músicos, o Senhor Jesus honre vocês. Que esse fôlego de vida nunca falte. Eu cresci nesse meio, tentei tocar sax, fui até os 78 do Bona, mas não deu certo. Eu lembro de Djalma Dali, eu lembro que o maestro que dava aula lá na igreja ia de Piedade lá em Salto de Pirapora. E eu toda empolgada com os meus primos aprendendo, o carro dele quebrou e ele disse, não vai dar mais. Eu disse, e agora? Naquela época, cadê o irmão do YouTube? Pastor, naquela época não era tão YouTube assim. Aí eu disse, acabou minha graça e eu parei. Mas a minha mãe toda a vida tocou bombardinho, minhas tias, clarinete, meus tios maestros. Então eu cresci nesse meio aí, estar aqui hoje me encheu de alegria. Eu não consegui, mas sentar ver quem sabe, quem conseguiu é top demais. Que Deus continue dando graça para vocês, viu? Tem uma palavra de Deus para o coração da igreja, não vou demorar, mas eu não vou perder a oportunidade não. Eu vou puxar um Fá maior com eles ali. Todos vocês que conhecerem, vêm atrás da gente, tá bom? E vamos ver no que isso aqui vai dar. Cadê o baterista? Vai lá, não. Eita! Isso, bem conhecido, hein? Vamos junto. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Sozinho, diga, eu estou lá no esconderijo, não estou sozinho, Deus está comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca
Você que tem Bíblia, há quem diga que o músico não gosta da palavra, por isso que na hora da mensagem ele sai para fora. Aqui não tem não. Aqui não. Aqui os músicos tocam e gostam da Bíblia também. Tem ou não tem? Nós vamos ficar tudo aqui dentro, bem bonitinho, ouvindo a voz de Jesus através da palavra. Êxodo 33:15 diz a palavra de Deus: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, um texto que nos chama bastante atenção por conta da importância que um homem que estava debaixo de uma promessa dá à presença. Para você entender o tamanho da dimensão dessa promessa, por favor, não ande, a não ser que seja de extrema necessidade. Para você entender a dimensão dessa promessa que estava sobre a vida deste povo, me permita retornar com você em Gênesis capítulo 12, quando Deus olha para um homem vivendo a sua vida normal, comum, rotineira, e decide estabelecer sobre ele uma promessa em relação a uma terra boa. Um homem que Deus é quem decide estabelecer uma aliança. Um homem que não pede, um homem que não se oferece. É um homem agora igual e está sendo observado pelo Senhor e assim recebendo dele uma chamada. Que homem é esse? O nome dele é Abraão. Em Gênesis capítulo de número 12, Deus o convoca, Deus faz a ele uma proposta: sai do meio da tua parentela para um lugar que eu lhe mostrarei. Um homem que agora está com o Senhor estabelecendo uma aliança tão forte, uma aliança tão presente, que em Gênesis capítulo 15, Deus mais uma vez aparece e reafirma esta aliança com ele, dizendo para ele o quão grandioso seria o que faria através da sua descendência. Abraão, se você consegue, conta as estrelas. Abraão, se for possível, conte as estrelas, pois é isso que eu farei com você. Não estou falando de qualquer homem, não estou falando de qualquer promessa. Eu estou falando de um homem selecionado por Deus. Eu estou falando de uma promessa liberada pelo Senhor. Esse homem está debaixo de uma promessa, mas ele não vai ficar vivo para ver o cumprimento da mesma. Ele não fica vivo para ver a grandiosidade do cumprimento desta palavra, mas ele está vivo quando Isaac nasce. Isaac vai nascer e Abraão vai morrer. Só que seu filho Isaac permanece debaixo da mesma promessa. Presta atenção nisso aqui. Uma palavra liberada ao pai que agora vai acompanhar o filho. Isaac permanece debaixo da promessa que o pai recebeu. Haveria uma terra. A terra não era ruim, a terra era boa. Só que tem uma coisa: Isaac também vai morrer. Só que antes de Isaac morrer, alguém vai nascer, que também vai permanecer debaixo da promessa. Vem Abraão, recebe a promessa, mas morre. Só que antes de morrer nasce Isaac. Isaac permanece debaixo da promessa. Só que antes de morrer vai nascer Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, ambos morrerão, mas a promessa de Deus permanecerá de pé. Sabe o que eu acho interessante? É que em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama Abraão para fora da tenda, Deus também vai fazer um comunicado a Abraão. Abraão, a tua descendência sofrerá em terra que não é tua por 400 anos. Sofrerão perseguição, serão oprimidos. Mas Deus já deixou claro: Abraão, fica tranquilo, eu vou julgar esta causa. Eu não estou falando de qualquer palavra liberada. Eu estou falando de um Deus que sabe perfeitamente o que fala, quando fala e para quem fala. Deixa eu já liberar
você entender a importância da presença que lhe acompanha em direção ao cumprimento da mesma. Não é sobre o tamanho da promessa que eu carrego, mas é sobre eu entender o tamanho do Deus que me fez a promessa. Não é sobre a promessa que me foi liberada, mas é eu sobre entender e valorizar a presença do mesmo que fez comigo na caminhada. Vivemos num tempo onde, se eu perguntar quem tem promessa de Deus, todos levantariam a mão. Quem sente o desejo de receber uma promessa de Deus, todos levantariam a mão. Só que neste tempo em que nós estamos vivendo e enfrentando, muitas pessoas estão valorizando mais a promessa do que o Deus que liberou a promessa. Como isso, fofinha? Explica direito essa história. Eu me explico. Tem gente que está feliz demais com a promessa, só que já tem um bocado de tempo que o Deus que liberou a promessa está ausente, está distante. Ele não sente mais nada. Ele é vazio, ele é frio, ele é um gelado na nossa linguagem, para você entender melhor. Para ele tanto fez, tanto faz. Um ambiente como esse, onde a glória de Deus está sendo manifestada, ele não veio aqui por causa de presença, ele veio aqui porque ele é um componente, ele veio aqui porque um dia Deus disse que colocaria ele para tocar. Só que Deus está dizendo nessa noite: eu vou despertar você para entender. Pode tocar bonito, pode cantar bonito, pode caminhar em direção à promessa. Se a presença não vos acompanhar, vai parecer nada vazia sendo batida. Tanta gente mais preocupada com o que vai fazer, com o resultado, que aquilo que ele está fazendo trará para o ambiente. Tem tanta gente que veio aqui porque o líder escalou. Só que daí Deus, que liberou a promessa, soprou em você o fôlego de vida, está esperando para ver se você, através do sopro aí, está querendo verdadeiramente atrair a presença dele para este ambiente. Não é sobre o volume, não é sobre a quantidade, é sobre os crentes saírem daqui dizendo: não foi um encontro normal, não foi um culto natural. E alguém dizer: mas o que é que aconteceu? Não consigo nem explicar. Aguarda o quarto, tu não pode perder, porque a graça de Deus, ela se manifesta. Você está entendendo isso? Não é sobre o que Deus disse que você teria condições de fazer. É sobre você mostrar para Deus que se importa que Ele esteja com você enquanto você faz. Deus. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Onde a principal ferramenta de Satanás tem tido força para quê? Para fazer com que a presença se ausente de nosso meio. E quando eu digo nosso meio, não digo apenas dentro da igreja, porque eu viajo por esse Brasil e tem igreja, que eu vou falar a verdade para você. A gente entra, sai do mesmo jeito. Os cultos, eles são preocupadíssimos com a quantidade que vai chegar, com o tanto de dinheiro que vai levantar, enquanto a presença de Deus não é mais essencial no ambiente. Só que o céu falou comigo nessa tarde, e ele me disse: enquanto a principal preocupação for a minha presença no ambiente, eu irei honrar o sacrifício de cada um que estiver presente. Pecado ainda é a ferramenta de Satanás para tirar o crente da presença. Isso não é maluquice da minha cabeça, isso é o que o profeta Isaías falou. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa lhe entender, os ouvidos não estão gravados para que não possa lhe ouvir. Porém, os vossos pecados. Faz o quê? Separa você do teu Criador. Por que pecado, irmão? Por que trazer a palavra pecado para um ambiente tão gostoso de adoração como essa? Por conta do tema que foi escolhido. Porque por pouco, meu irmão, por muito pouco, meu negão, eles não vão experimentar da ausência da presença por causa do pecado. Satanás usa o pecado para separar o crente do Criador, da presença de Deus. Quantas oportunidades Deus deu para o
tiravam sarro da mensagem que eles pregavam. Em Gênesis, Deus olhou para toda a sua criação e disse o quê? Eu estou arrependido de ter feito eles, porque o pecado está demais. Mas aí Deus nunca desistiu da gente. Mas foi por pouco. Foi por bem pouquinho que esse povo não experimentou de ter que caminhar em direção à promessa sem a presença. Que povo é esse? É o povo que estava caminhando debaixo da promessa. Vem Abraão, Isaac e Jacó, todos debaixo da promessa. Lembra dos 400 anos? Deus precisa de alguém para colocar esse povo em terra estranha para cumprir os 400 anos. Quem é que Deus vai usar? Diga comigo, José. José. Quem é José? Aquele que o povo olha assim de humilhação. Eu que não queria ser dessa família, esses irmãos traidores. Só que todas as vezes que eu olho para a história de José, meu pastor Ageu, eu vejo José sendo muito necessário para Deus, para que Deus cumprisse uma promessa. Quando Deus diz a Abraão, o teu povo sofrerá 400 anos, ainda nem existe Isaac, não existe Jacó, muito menos José. Só que Deus precisava de alguém para colocar o povo lá dentro para sofrer 400 anos. Aí Deus vai fazer o quê? Vai permitir o menino ser vendido, ser traído, desprezado. Para quê? Para que ele vá parar exatamente onde Deus precisa que ele esteja. Mas você sabe o que eu acho engraçado, crente hoje? Ele não pode passar por nenhuma luta. Ele já começa, vou conversar com o pastor. Não, eu suporto isso. Na igreja não pode acontecer essas coisas. No meio da banda não pode isso, não. Eu imagino Deus olhando para você e dizendo, se você soubesse. Existem lugares que eu tenho para colocar você. Processos que você precisa passar. E esse processo envolve traição, envolve abandono, envolve tristeza na alma. Só que por mais que você tenha que enfrentar todos esses obstáculos, Deus está dizendo, permaneça no lugar que está. Porque nada do que façam vai anular a promessa que um dia eu já liberei. Já está liberado. Para que tudo isso com José? É só para ele chegar aonde Deus precisa. E se não fosse José, ia ser outro. Mas Deus precisa cumprir uma palavra que liberou. Está doendo hoje, né, irmão? Você está preocupado hoje, né, varão? Fica tranquilo. Deus sabe exatamente por que caminho está te levando. Não é para dizer, não toco mais, não canto mais, não adoro mais, porque eu não esperava por isso. A partir dessa noite é para você dizer, Senhor, se isso faz parte do teu propósito, conta comigo que eu vou até o fim. Será que você consegue dizer isso para ele aí onde você está? Conta comigo que eu vou até o fim. Conta comigo que eu vou até o fim. Já tem gente aqui que tentou pendurar para no salgueiro. Já tem gente aqui por causa de luta, de doença, de prova, de enfermidade, porta fechada, que disse, não toco mais, não apareço mais nos ensaios. E se alguém perguntar, eu digo logo, ninguém tem nada a ver com isso. É Deus que soprou em você o fôlego de vida, que está dizendo, continua suportando esse processo. Você não apenas carrega uma promessa, você faz parte de um propósito. Para eu cumprir tudo que eu estabeleci a teu respeito e a família que você tem. Abraão, Isaac, Jacó, tudo morto. E José está na onde? Está na onde Deus queria. Você sabe da história, porque José também vai morrer. Depois que ele morre, sobe ao trono um faraó que não sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó, muito bem José. Não conhecia a história. Só que tem algo que chama a atenção deles. Esse povo é forte demais, vamos dar um jeito neles aí. A gente tem que acabar com isso, porque se eles se juntam com os nossos inimigos, a gente morre, a gente perde. Ainda vem a artimanha do inimigo. Não vou focar aqui porque você já conhece a história. Aumenta a carga horária, vai perder a força. Vamos acabar com eles. Só que ele não entendia. Eles não eram qualquer povo, eles eram um povo que tinha um Deus cuidando deles, que um dia liberou uma promessa a um homem chamado Abraão. E por mais que esse homem não estivesse vivo para ver, o Deus que liberou a promessa
se estar. Lá vai Moisés, fala com o homem, coração endurecido, 10 pragas. Vem Anônio, coração endurecido, morte dos primogênitos, não tem jeito não. O homem olha para Moisés assim, arranca esse povo daqui. Vai depressa com esse povo embora. Aí lá vai Moisés. A gente viria a alegria. A liberdade cantou, vamos embora daqui. O povo tudo animado, indo por um caminho, Deus o quê? Moisés pega esse povo tudo e volta para trás, faz a curva. Não é por aí não. Não é bem assim que funciona. Aí eles estão diante do mar. Aí você sabe toda a história. O que vai acontecer? Moisés para de clamar a mim, pega a vara, toca nas águas. As águas se abrem, o povo atravessa. O tempo todo houve manifestação de livramento da parte de Deus para com eles. Sabe por quê? Deus jamais liberaria uma promessa e te deixaria sozinha no percurso. O que foi que Deus disse? Vai salvar tua família? Leva, chora. Você não está sozinha durante esse processo. No dia que tu está sem força, Ele te levanta. No dia que tu está desanimado, Ele te anima. No dia que você não está acreditando mais, Ele te faz acreditar. Qual foi a promessa que Deus liberou a você? Porque não é porque você chega na igreja com o teu instrumento, senta na orquestra e fica o culto todo sentadinho com o seu instrumento ali, que você não é alguém que é carregado de promessa de Deus. Você é alguém que um dia Deus olhou para você e sentiu interesse em você. Os anos não anulam uma promessa de Deus. O tempo de espera não anula a promessa de Deus. Eu não estou pregando para qualquer homem, para qualquer mulher. Eu estou pregando para gente que é filho de Deus e tem promessa. Enquanto a presença dele estiver com você, a garantia de cumprimento de promessas. Porque enquanto eu achei que todos os meus erros, meus tropeços não anularia a promessa de Deus, quem foi que te falou? Quando Salomão acaba de construir o templo, a Bíblia diz que ele vai orar. Quando ele ora, fogo do céu desce. Sabe qual é a palavra que Deus libera? Salomão, diga para esse povo que enquanto eles estiverem comigo, eu estou com eles. Mas se eles me deixarem, para você entender, eu também estou os deixando. O que é mais importante para você? Caminhar com uma promessa, para que um dia haja cumprimento da mesma e você diga para todo mundo: aconteceu? Ou você ter certeza de que, além de carregar a promessa, aquele que fez a promessa ainda permanece do teu lado? Deus está chamando a nossa atenção aqui nessa noite. Porque eu não falo de qualquer povo, eu falo de um povo que tem uma terra nos esperando. Só que agora, enquanto eles estão no deserto, enquanto Deus está dando oportunidade para eles se revelarem para Deus e mostrarem no que seus corações estão apegados. Você sabe disso? Desde o dia que Deus libera a palavra, a promessa sobre a tua vida, até o dia do cumprimento, há um longo processo, há uma longa trajetória. E nessa trajetória, Deus não tira o olho de você. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de ficar reclamando, murmurando, questionando, porque Deus está de olho o tempo todo. Hoje mesmo Deus viu o que você falou. Ele está dizendo: eu sou alívio para essa tua canseira. Te que você. Eu sou o bálsamo suave que desce sobre o teu coração neste caminho. É lá no deserto que aquele povo vai mostrar que está interessado. Aí um dia Deus fala tudo assim: Moisés, sobe aqui no monte, eu vou conversar contigo. Aí lá vai Moisés, o povo tudo na responsabilidade de Arão. Passou ali 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Moisés não desce. O povo embaixo, que povo? Aquele que estava debaixo de uma promessa. O povo embaixo começa a se desesperar. Arão, é melhor tu fazer alguma coisa para a gente adorar, porque o homem subiu e desceu, deve ter morrido. Arão, tomado pelo desespero, faz o quê? Pega para suas mulheres tirar os brincos. Pega tudo aí que é joia. Nunca compare Arão
Moisés. Arão é Arão, Moisés é Moisés. Cada um reage de uma maneira durante a pressão. Moisés jamais faria isso, mas Arão derrete tudo que tem para derreter, constrói o bezerro, entrega para eles e diz: está aqui. Por causa da atitude de Arão, Deus lá no alto conversando com Moisés, vai interromper a conversa. Moisés, desce depressa, porque o teu povo, Deus não quis nem o povo para ele mais. Deus já deu logo tudo para Moisés. O teu povo está assim, assim e assim. Tudo que Deus estava falando com Moisés lá em cima era sobre Moisés, era por causa deles, era por causa da promessa que os acompanhava. Só que eles lá embaixo estão dançando na frente do bezerro e dizendo: esse aqui sim é o nosso Deus, que nos tirou do Egito. A ingratidão. Você é ser humano, falho, pecador, errante. Responde para si mesmo: como é que você reagia num ser humano ingrato agindo com você? Não tem coisa pior do que ter que sentar na mesa com o ingrato, lidar com o ingrato, trabalhar com o ingrato, conversar com o ingrato, se relacionar com o ingrato. Agora você imagina Deus lá no alto conversando com Moisés sobre ele, e ele sambando na frente do bezerro dizendo assim: esse aqui é nosso Deus, esse aqui nos tirou do Egito. O pecado que eles estão cometendo agora é algo abominável diante de Deus, porque Deus deixou bem claro: não adore a deuses, não substituam a adoração que é minha. Eles estão fazendo justamente aquilo que Deus diz: não faça. Eles estão fazendo justamente aquilo que Deus diz: não faça. Aí Deus diz assim: Moisés, desce lá. Não tem jeito não, vou matar todo mundo. Mas você fica tranquilo, para você e para casa vai ter livramento. Eu costumo dizer que se fosse hoje em dia, alguns de nós diriam o quê? Como é que é? Para mim ter livramento, pode tacar fogo, mata todo mundo bem. Só que Moisés deu uma parada e diz assim: faz isso não. Lembra da promessa. Lembra da aliança. Lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó. Não faz isso, Deus. Sabe o que está precisando nos nossos tempos? A gente descer com um arrependimento para a presença de Deus. Porque Satanás tem cegado muita gente. E ele cegou de tal maneira que tem gente que não percebe que a presença se ausentou. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou abrir teus olhos espirituais. E você mesmo vai se autoanalisar aqui nesse encontro. Não é o pastor que vai apontar o dedo para você. Não é a pregadora, não é o maestro, mas é o próprio Deus hoje com os dedos apontados para você, dizendo: se autoavalie. Porque como diz em 1 Coríntios, eu quero até ler isso aqui para você entender. 1 Coríntios capítulo 10 e o 21. Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participando da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Deus está nos despertando nesta noite para dizer: por maior que tenha sido a promessa que eu liberei a teu respeito, eu quero ver você desejoso pela minha companhia. O pecado faz de tudo para tirar você daqui. E enquanto eu prego, estou vendo gente chorando lágrimas de arrependimento. Ele sabe que a luta tem sido intensa. Deus
cometidos. Quando Moisés volta a falar com Deus, sabe o que Deus vai dizer para ele? Moisés, pega esse povo aí, continua caminhando em direção à promessa. Pega esse povo e levanta eles, caminha eles em direção à terra que eu prometi. Só que eu vou dar um recado, Moisés. Eu não vou mais. Pega eles e continua. Eu vou mandar um anjo que vá na frente de você. Mas a minha presença vai se retirar, porque eles são povo obstinado demais. De que adianta eu chegar lá se ele não estiver me acompanhando? O que adianta tocar tão lindo se você sabe que o pecado que está cometendo afastou você da presença dele já faz um bom tempo? Ele está dizendo: volte e não deixe para amanhã, é hoje o conserto. Não deixe para depois, mas é hoje que você voltará a chorar lágrimas de arrependimento, que você voltará a tocar canções de um coração arrependido, porque se Satanás tem o pecado para separar, Deus também tem a graça para aproximar, e Ele está dizendo: a minha graça nessa noite está abraçando o pecador arrependido aqui nesse encontro. Olha o abraço, olha o abraço, olha o abraço que Deus está te dando. É Deus dizendo: eu não vou perder você, eu não vou abrir mão de você, mas hoje eu lhe farei lembrar do quão gostoso é quando você atrair a minha presença. Quanto tempo faz que você não sente? Aí nós usamos a justificativa para dizer: irmã Lu, os tempos mudaram, as igrejas estão diferentes, não se tem mais cura, não se tem mais batismo com o Espírito Santo. Na minha época, os congressos não conseguiam ser terminados, porque a glória e a presença tomavam o ambiente. Hoje a gente já sai de casa preocupado: que hora será que vai acabar? Hoje nós preferimos fazer comparações, minha linda, do tempo de nossa mocidade, do que olhar para o céu e dizer: Pai, faz com que a minha geração sinta a tua glória. Permita que essa juventude seja impactada pela tua presença. Eu queria convidar aqueles que, assim como eu, têm mais de 30 anos de evangelho agora, para fechar os olhos e começar a interceder pela nossa juventude, e já vai orando e pedindo: Deus, por mais que muita coisa esteja acontecendo, não retire de nós a tua presença. Diga para ele: fica aqui, Jesus. Fica aqui, meu bondoso Jesus. Será que vocês conseguem, além de tocar tão lindo, também atrair a presença dele para esse ambiente? Dizendo para ele: eu reconheço meus pecados, eu reconheço minhas fraquezas, mas aqui hoje é sobre o teu perdão, é sobre a tua misericórdia, é sobre a tua bondade, e eu declaro: eu não posso viver sem ela. Só quem consegue sentir
dizer a esta alma que a presença dele ainda está no ambiente. E todos quanto quiserem serão tocados por ele com glória, com graça, com perdão de pecados, com misericórdia. Olha Moisés chegando no arraial e dando a notícia: Deus não irá mais conosco. A presença dele não nos acompanhará. Olha o povo preocupado. Como isso? Por causa de vossos pecados, a presença dele não irá conosco. Olha o povo se dobrando arrependido. Olha o povo tirando seus adornos. De alguma maneira o povo queria dizer para Deus: nós não aceitamos, porque a presença dele é indispensável, a presença dele é insubstituível. Olha o povo querendo mostrar para Deus que estava arrependido. Eu conheço tua vida, não conheço tua história, não conheço nem teu nome, só conheço de Djalma, o nome, mas também não conheço a vida. Mas o Deus que nos uniu aqui e quis me colocar para pregar. E eu disse: Deus, tem tanta gente melhor do que eu, canta melhor do que eu, fala melhor do que eu, sabe melhor do que eu. Deus disse: eu quis, porque eu preparei esse ambiente para reatar a aliança com o povo que tem dono. Ela era lavachoria. Só quem ainda se importa com essa presença. Eu não sei se tu vai ficar de pé, eu não sei se tu vai ajoelhar, eu não sei se tu vai pegar na mão de algum crente cheio, eu não sei o que você vai fazer, mas só quem se importa ainda com essa presença vai reagir de algum jeito. Vai reagir de algum jeito. Vai reagir de algum jeito. Só para mostrar para ele que de tudo que aconteceu aqui nessa noite, a presença dele ainda é melhor, ainda é melhor, ainda é melhor. Segura os instrumentos, porque agora é vez da igreja. A igreja que vai reagir para atrair a presença dele. No teu pedido de perdão ele aparece. Na tua sinceridade ele aparece. Nas verdades de tuas palavras ele aparece. Agora, em nome de Jesus, seja visitado por essa presença. Você não vai conseguir tirar ela daqui. Você não vai, inimigo dessa alma, tirar ele do meio dessa orquestra. Há um revestimento descendo do alto sobre essa cabeça. Recebe força que desce do alto. Recebe a autoridade de Deus para repreender. Recebe o que Deus decidiu liberar sobre esse primeiro dia de encontro. Recebe o que só a presença dele traz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. Oh Pai, nos perdoa. Nos perdoa. O Senhor faz tanta coisa por nós. O Senhor deu tanta oportunidade para a humanidade. Por isso nós estamos aqui. Quem amaria? Quem conseguiria
mensagem ministrada e nós entendemos a fúria de Satanás, porque nós estamos aqui na tua presença. Nós queremos pedir do fundo de nossa alma. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa a gente perde, outras a gente conquista. Mas nesta noite, junto com esta igreja, nós queremos declarar que não vamos desistir da tua presença.